Trilhas da Redenção, capítulo 5. Na corte de João V. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Abeirando-se aos 30 anos, o Marquês de F. ostentava a segurança daqueles que são aquinhoados desde o berço, com a fortuna, o acesso aos grandes mestres e o prestígio de ser filho de uma das mais antigas famílias da aristocracia portuguesa, cuja lealdade era muito valorizada pelo rei. Tempos atrás, após desentender-se com o pai, o Marquês supôs-se deserdado e partiu para terras distantes. Ansiava provar seu valor. Embora lhe doesse a ausência do lar e a falta do aconchego de viver entre os seus, partiu em busca de fazer fortuna própria. Associou-se aos mercadores que compravam produtos na China, Índia e em países árabes e os revendia na Europa, em especial França e Espanha. Agora, após quase uma década, estava de volta ao velho Portugal. Através de longa carta de sua mãe, fora informado de grave doença do pai e da necessidade de voltar ao torrão natal. Retornara casado com Leila, graciosa jovem nascida na Espanha e filha de comerciantes libaneses. Embora a moça fosse cristã, tal origem foi algo estarrecedor para uma família de nobres europeus. Sentimento logo amenizado pela afabilidade da moça, grávida que aguardava o primeiro neto do casal. E também pela enorme quantidade de dinheiro que o Marquês utilizou para restaurar as finanças do pai, cujo estilo de vida perdulário exigia gastos vultuosos, a fim de manter aparências pomposas, fator preponderante que o levou à ruína financeira. Pôde auxiliar o querido pai quando ele partiu da terra. O viu feliz pela reconciliação e pelo sonho de ter um neto que perpetuasse os títulos e as glórias do nome ilustre. Porém, contrariando as expectativas dos avós portugueses, nasceu uma linda menina. Ignorando os costumes da época, o Marquês festejou e mandou repicar os sinos da igreja do castelo, como se houvesse nascido um varão. As crianças dos nobres europeus deveriam ser delegadas às amas e aos preceptores, mas, indiferente ao costume, o Marquês não se incomodava ao deparar-se com os olhares dos passantes, surpresos ao vê-lo em longas caminhadas, carregando a filhinha nos braços pelas ruas da cidade. Se associar-se a simples mercadores causava profunda vergonha aos seus pares pertencentes à nobreza, tal situação não o incomodava. Orgulhava-se da prosperidade alcançada e, longe de classificar outros povos como estranho, sentia-se um cidadão do mundo inteiro. Assimilara caracteres de diversas culturas, o que o tornara um homem deveras cosmopolita e lhe acentuara o caráter liberal. Durante o exílio de seu país, tivera a personalidade forjada em situações desconhecidas pela maioria de seus conterrâneos, insulados em terras ibéricas. A convivência com diferentes povos e as experiências baseadas em outras culturas fizeram com que ele passasse a valorizar as diferenças sem ater-se às raças, títulos e posição social. Sentia-se feliz por esquecer de vez as rixas familiares, diminuir as viagens ao centralizar os negócios em Lisboa, e a festa que planejava a fim de apresentar Leila passou a ser um dos eventos mais concorridos e comentados nos salões de Lisboa.
Entre os convidados pertencentes à classe de comerciantes com os quais tinha interesses em comum estavam os judeus Levi e Isabel Rosenthal. Eles não ignoravam que o marquês planejava o evento com o propósito de apresentar a esposa à sociedade lisboeta e assim dissipar quaisquer constrangimentos pelo fato de Leila ser uma plebeia estrangeira. Consequentemente, sabiam que toda a nobreza portuguesa estaria presente. Embora Isabel não desejasse ir a lugar nenhum, muito menos a uma movimentada festa, iria prestigiar os queridos amigos. Estranhos presságios a dominavam. Ela esmerou-se nos cuidados com a aparência, desejando ocultar o temor que lhe assolava a alma. Acabara de aprontar-se para sair quando Levi chegou. Era segura da administração do marido, ainda assim desejava ouvi-lo. Receio que a mais alta corte estará presente com todas aquelas mulheres empoadas, portando joias, grandes perucas. Como estou? Como sempre, serás a mulher mais bonita da festa. Bela. Levi se aproximou da esposa, segurou sua face com ambas as mãos, observou com olhos apaixonados as feições angelicais que pareciam esculpidas por genial artista e desabafou. Muito bela para que eu tenha paz. Isabel sabia que o comentário era uma oportunidade para que ela brincasse com os ciúmes de Levi. Desconfortável sensação de culpa a fez baixar os olhos. Levi julgou que a houvesse aborrecido. Beijou-a na fronte. Ela permaneceu sem encará-lo, abraçando-o e apoiando o rosto junto do seu coração. Levi acariciou-lhe os longos cabelos e indagou. Isabel, o que acontece contigo? Nos últimos dias observei que pareces assustadiça. Meu querido, Simão ainda é um jovem e Jonas está muito idoso. Em Lisboa, transitam forasteiros de toda parte. Às vezes, sinto medo de andar pelas ruas apinhadas em companhia de apenas um deles. Compreendo. Temos alguns funcionários que possuem a minha confiança. Providenciarei para que possa sair de casa sem receio de nenhum perigo. Não quero sair. Estranhos presságios, como sombras sinistras, parecem esvoaçar em torno de nós. Se algo nos acontecer, não vou suportar. Como eu poderia viver sem ti e nossos filhos? Levi percebeu que algo grave ocorria. A esposa, sempre alegre e vivaz, costumava fazer troça dos cuidados para com ela, nunca levara a sério seu ciúme e nunca lhe dera motivo para a desconfiança. Observou-a pálida e suplicante, sem que decifrasse o motivo do pânico. Minha querida, dizia enquanto beijava-lhe as mãos frias, nenhuma de nossas propriedades é mais valiosa que nossa família. Tu és a joia mais preciosa que Deus poderia ofertar-me. Conta-me se alguém ou algo te amedrontou. Não fui ameaçada, mas sinto que nossa felicidade está em risco. Levi viu que ela chorava. Com delicadeza secou-lhe as lágrimas. As vibrações da esposa acabaram por contagiá-lo, e por um instante considerou que nenhum lugar era suficientemente seguro para uma família judia, mesmo se esta declarasse ser cristã. Tentando reagir, falou. Continuaremos nossa conversa amanhã. Nunca ocultamos nada um do outro. Quero ouvir sobre todos os seus medos e lidaremos junto com quaisquer perigos. Confia em mim? Como revelar algo que o magoaria e faria estremecer a confiança nela depositada? Isabel afligiu-se, sem coragem de algo dizer. Apenas assentiu com um gesto de cabeça e Levi continuou.
Agora temos uma festa para ir. O marquês nos aguarda e será descortês se não comparecermos. Devemos-lhe muito para não prestigiar uma ocasião tão importante para ele. Não achas que Leila sentirá sua falta? Partiram para o campo. O castelo, onde seria realizada a festa, estava situado nos arredores de Lisboa. O marquês aproveitou a vindima, colheita da uva, e esmerou-se em todos os detalhes, preparando-se para apresentar a esposa à sociedade lusitana. Restaurou os imensos salões do castelo. Mandou abrir grandes portas nas laterais, de forma que o ambiente requintado do interior se integrasse às enormes tendas que se espalhavam pelo amplo jardim. Grinaldas de tecidos finos, profusão de flores e grandes candelabros, com a branda claridade da luz das velas, tornava os salões aconchegantes e convidativos. O requinte se estendera até mesmo às tendas, forradas com grandes tapetes e poltronas macias estrangeiras, dispostas entre as mesas repletas de iguarias. Quando o tom róseo do céu e a brisa suave anunciavam a noite, nas alamedas sombreadas que serpenteavam rumo ao castelo, avistaram as primeiras carruagens puxadas por soberbos cavalos. Os brasões, gravados no metal, que revestia os luxuosos coches, evidenciavam a presença de boa parte da nobreza, inclusive João Francisco, historicamente conhecido como Rei João V, e todo o seu séquito de bajuladores. Os ornamentos em ouro nas carruagens de banqueiros, estrangeiros e comerciantes evidenciavam que, embora não exibissem títulos e brasões, muitos deles eram detentores de fortunas ainda maiores. Logo depois chegaram os membros do clero, a maioria composta por inquisidores com as suas expressões soturnas e longas batinas. Foram acomodados em uma das suntuosas salas, especialmente preparada para que permanecessem longe do burburinho da festa. No centro do salão principal, em frente ao camarote onde estava acomodado o rei, havia um grande tablado. Após o consentimento do dono da festa, o mestre de cerimônia afastou as cortinas e as apresentações iniciaram. Praticantes de esgrima executavam seus volteios elegantes, fazendo ressoar o tilintar das espadas. Posteriormente aos aplausos, surgiram as silhuetas esguias dos bailarinos franceses, encantadores em seus figurinos coloridos e leveza de movimentos. Uma equipe de dançarinos de Madrid trouxe a beleza da dança que lembrava os bailes ciganos. As exibições prosseguiam. Um menestrel tocava o bandolim e declamava suas trovas, homenageando o rei, quando um dos conselheiros reais aproximou-se e lhe falou discretamente sobre a presença de plebeus em tendas mais distanciadas do castelo. Vossa Majestade não ignora os estranhos costumes do marquês, mas obrigá-lo a confraternizar com aldeões e camponeses é uma afronta, um despautério. Precisamos decidir imediatamente quais providências tomar. Prontamente o marquês foi chamado a explicar-se ao rei. Sem fazer caso do estardalhaço, manteve-se inalterado. Há quantos séculos utilizamos a vindima, não apenas para comemorar a opulenta safra da uva, mas para celebrar o esforço conjunto de todos que contribuíram? Aqueles que estão em tendas mais distantes são apenas os trabalhadores de meus vinhedos. Não posso deixar de lembrar que são também portugueses. Após o marquês ser dispensado, o rei confabulava com alguns conselheiros e o secretário particular. Longe de agastar-se, o rei coçava o queixo pensativo.
Usando a astúcia que lhe era característica, concluiu: ao fim e ao cabo, não há más intenções. Afinal, desde a meninice, conheço o caráter sincero do Marquês. Temos quase a mesma idade, e desde sempre sei que ele é deveras liberal e carismático. Por que não usar a irreverência do amigo a meu favor? Não vejo a presença dos camponeses como uma ofensa à autoridade real, quando sabemos da necessidade de congregar toda a população sobre minha tutela. Um pouco mais da popularidade faria enorme bem a mim e ao reino. Mandem esvaziar uma das tendas próximas ao castelo. Anuncie minha presença e a boa vontade em receber os cumprimentos. Antes que pudessem recobrar-se da surpresa, os membros do séquito real receberam ordens para que os organizassem uma grande fila. Foi necessário esclarecer que, desta vez, o soberano não ouviria queixas e solicitações. Apenas seria permitido aos vassalos beijar-lhe as mãos. Minutos depois, cada súdito aproximava-se, ajoelhava e inclinava a cabeça. A maioria teve dificuldade de desviar os olhos do rei, uma estranha figura envolvida em capa luxuosa, recamada de ouro, face empoada, olhos delineados e uma grande peruca branca fixada na cabeça. A aparência era demasiadamente exótica para os simplórios compônios. É que João Francisco tornara-se um imitador dos costumes parisienses, e sua corte passaria para a história como aquela que, usufruindo da imensa quantidade de ouro proveniente do Brasil, cercou-se de luxo comparável ao reinado de Luís XIV, o francês chamado Rei Sol. Após a improvisada cerimônia do beijamão, com a vaidade real aplacada, João V voltou ao camarote e a festa prosseguiu. Grande número de servos atendia a todos e os convivas se deleitavam com a abundância de bebida e guloseimas diversas. O Marquês de F solicitou a atenção dos presentes no grande salão. Proferiu ligeiras palavras em reverência ao rei. Em afetuosa manifestação de apreço, a esposa apresentou aos compatriotas. A orquestra iniciou a execução das músicas. As danças se sucediam e o salão fervilhava com a multidão embalada pelo ritmo das canções e pelo vinho. Enfadado, Afonso resolveu sair da sala reservada aos clérigos. As conversas se tornaram tediosas e sem sentido. Em sua mente, permanecia a fixação em torno de Isabel. Imaginando-a no salão, não se conteve e discretamente começou a caminhar entre os convidados. Evitava a todo custo que ela soubesse de sua função de sacerdote, supondo que tal fato o faria perder a chance de aproximar-se dela. Logo avistou Levi Rosenthal, o homem que considerava odioso. Em seus devaneios, imaginava-o maltratando a esposa e encarcerando, única justificativa para o fato de que não mais haveria ausentar-se de casa. Contara os 15 dias, 2 semanas em que, ansioso, imaginara 1000 aflições às quais Isabel era submetida e engendrara 1000 modos de libertá-la de tão cruel sina. Zaira, a serva espiã, muito contribuía para tais conclusões errôneas, pois era ela a informar que a judia passara os últimos dias muito triste, mantendo-se reclusa em seus aposentos. Afonso deduzira que o judeu vivia indiferente, sem atentar ao sofrimento da mulher que padecia sem nenhum auxílio. Oculto atrás de uma grande pilastra, ele permanecia próximo ao local onde Levi conversava com alguns dos mais eminentes representantes de companhias de comércio entre Portugal e outros países. Estava próximo o suficiente para observar que o judeu parecia inquieto e a todo instante examinava o salão com um olhar atento, como se procurasse alguém. Em um determinado momento, seguiu seu olhar,
que demorava em um único ponto, e então a viu. Dir-se-ia uma beleza quase material em seus trajes vaporosos. Suspirou enlevado, pensando que, em um salão lotado de nobres, era ela, Isabel, a judia que tinha porte de rainha. Afonso olhou novamente para Levi e, por um breve momento, julgou ver sua expressão facial algum sentimento que sugeria desvelo. Tratou de rechaçar o pensamento, preferindo acreditar que ele a olhava sim, mas movido pelo ciúme que o fazia vigiá-la e prendê-la. Levi, por sua vez, desde o último diálogo com a esposa, sentia aumentar o estranho desassossego. Rodeado por parceiros comerciais, ouvia um deles dizendo: a Inglaterra e a Itália já possuem casas bancárias e é inaceitável em Portugal e Espanha não oferecerem esse serviço. A conversa prosseguia animada. A maioria achava o reino rico e importante, o bastante para contar com instituições semelhantes. Um comerciante que possuía antepassados ingleses descrevia o Banco de Londres com entusiasmo. O marquês aproximou-se do judeu o suficiente para perguntar-lhe discretamente: Levi, meu caro, algo te desagrada? Embora tua festa esteja impecável, talvez hoje eu não esteja em uma boa companhia. Nos últimos dias soubeste de alguma artimanha contra os judeus? Não. Alguma ameaça de perseguição te incomoda? Não sei. Embora eu não consiga explicar a razão, sinto o cérebro torturado por estranhas sensações. Estou de acordo contigo quando diz que não há lugar seguro bastante para abrigar o judeu. Tudo seria diferente se João Francisco não concedesse tamanho poderio à Igreja. Em determinada ocasião, manifestei ao próprio rei o meu repúdio ao tribunal opressor. A resposta que obtive apenas confirmou o que já sabemos. O clero é uma classe poderosa. Um rei que pretende manter-se no trono precisa de aliados que lhe garantam a governabilidade. E isso significa manter-se atento à Santa Sé, aos embaixadores que chegam de Roma. Em teu caso, porém, cumpriste o rito exigido para a conversão. Então, para todos os efeitos, és agora um cristão. E eu, fazendo valer a condição de teu padrinho, recomendo que, por boa hora, deixes de lado as preocupações e pensamentos sombrios. Aproveita a noite. O marquês nunca perdia a oportunidade de fazer um gracejo. Levi compreendeu que era necessário acalmar-se e nada retrucou. Ele era um dos poucos amigos em quem depositava inteira confiança. Porém, uma festa não era o local adequado para discutir assuntos que envolvessem sua família, muito menos expressar-se sobre a notória fraqueza moral do rei, sempre envolvido em escândalos, desprovido da autoridade necessária para impor-se frente aos desmandos de uma classe que detinha tamanho poderio. Sempre alerta, localizou Isabel em segurança ao lado de Leila e retornou aos temas do grupo de comerciantes. Isabel ouvia a marquesa dizer: minha boa amiga, estou aliviada. Vejo que os esforços de meu esposo parecem ter produzido os frutos que esperavam. Seria muito difícil para mim se minha origem fosse motivo de restrições sociais a ele e à família. Sinto-me imensamente feliz por vê-los vitoriosos, mas talvez minhas opiniões sobre preconceitos sociais sejam mais amargas que as tuas e inapropriadas para serem discutidas em uma festa. Oh, desculpa tua amiga distraída. Eu, estrangeira e plebeia, sinto-me tão irmanada contigo e acabo esquecendo o quanto sofres por ter origens entre o povo judeu. Na verdade, não vejo motivo para manter esses rótulos quando não lhes dou nenhum significado.
e apenas lastimo que ainda haja tamanho separatismo social. Leila continuava a discorrer sobre a homenagem da noite e o quanto o Marquês se empenhara para que ela fosse aceita pela família. Isabel, notando a felicidade da amiga, sentiu que o esforço de comparecer à festa valera a pena. Sem alívio para os incomodativos pressentimentos, despediu-se e saiu a procurar o esposo, a fim de retornarem à cidade. Continuava com o mesmo mal-estar e a animação dos convidados não lhe contagiara. Muitos achotes acesos clareavam o grande salão. Sentia-se sufocar em um lugar que lhe parecia quente e abafado, fazendo aumentar o anseio de voltar ao ambiente seguro de seu lar. A pressa a fez acelerar o passo, e assim contornou uma das grossas colunas de pedra, acabando por colidir com um vulto escuro, que do mesmo modo havia se apressado, tentando ocultar-se e evadir-se do local. Reconheceu o homem que nos últimos meses a perseguia e levou a mão à boca abafando um grito. Mortificada, olhou o rosto que em algumas vezes a surpreendera e a assombrara. Abaixou os olhos e deparou-se com um imenso crucifixo que lhe pendia do pescoço sobre a longa capa negra. Jamais alguém lhe pareceu tão aterrorizador. Instantaneamente compreendeu que ele era um dos frades dominicanos e toda a implicação dessa verdade a fez perder os sentidos. Atordoado pela revelação de sua identidade de forma indesejada, Afonso a pegou nos braços. Impulsivamente, seu primeiro ímpeto foi sair por uma das portas laterais e desaparecer com o que julgava ser o mais precioso dos fardos. Entretanto, a cena gerou pequena comoção e alguns convidados que assistiram ao episódio, curiosos, se aproximaram. Logo, uma das damas de companhia da marquesa o conduziu a uma das salas destinadas às mulheres. Enquanto isso, uma das aias saiu em busca de auxílio. No breve percurso, Afonso sentiu que seu coração batia acelerado. Era a primeira vez que a tinha tão junto a si e incontida emoção o fez abaixar a cabeça e aspirar o perfume da lustrosa cabeleira. Depositou a mulher desfalecida em um dos canapés e abaixou-se para melhor vê-la. Esticou o braço, tocou-lhe a pele pálida e fria do rosto. Sentindo-se observado, levantou-se de um salto. Deparou com vários pares de olhos bisbilhoteiros. Reconheceu alguns rostos familiares e identificou ali algumas damas assíduas nos confessionários, ocasião em que, longe de penitenciarem-se pelos próprios erros, demonstravam toda a perícia em dissecar a vida alheia. A marquesa chegou. Preocupada, distribuía ordens a fim de socorrer a amiga e logo mandou alguém buscar Levi. Afonso achou por bem retirar-se e retornou à sala destinada aos padres. Isabel despertou. Manteve-se silenciosa diante do olhar confuso e preocupado do esposo. Minutos depois, retornaram a Lisboa, mais acabrunhados que antes. Em silêncio, Isabel sentia-se presa a indescritíveis pesares que lhe castigavam a mente. Recapitulava a vida de casada e a cada lembrança doce e calorosa interpunha seu arrependimento. Rememorava as antigas crenças de lealdade e fidelidade aprendidas desde a infância. Revia a si mesma acendendo as velas no dia consagrado a Deus, diante do esposo e dos filhos tão amorosos. Condenava-se por não ter acendido as velas da vigilância anterior. Sentia-se tal qual uma sentinela que adormecera e permitira a entrada de um malfeitor em seu mundo íntimo. Recordava os breves encontros com o homem que a assediara. Quando foi que o olhar levou a maior aproximação? Em que instante o sorriso conduziu à aceitação do insistente assédio? Por que conceder atenção a outro, permitindo um comportamento que julgava leviano
a tal ponto de ser inconfessável ao esposo? Lutava consigo mesma para que apenas Frei Navarro desempenhasse o papel de vilão, mas perdia a batalha interna, pois uma voz interior lhe dizia que atender aos imperativos da vaidade, sem jamais imaginar o impacto emocional que pudesse provocar em outrem, sem considerar consequências futuras.